pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino, mais uma vez aqui com vocês, na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está fazendo o estudo do polinômio, né? Que é o nosso assunto do quarto bimestre do ano letivo de 2021. Tá? Lembrando também que tem muita aula já sobre polinômio lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube, né? Então, quem não assistiu essas aulas durante a semana na TV, pode acompanhar lá na plataforma, assista, acompanhe, tá? Para que você fique em dia com o seu conteúdo, certo? A gente está fazendo o estudo do polinômio, né, galera? E hoje a gente vai começar uma sequência de aulas que vão tratar das equações polinomiais, também conhecidas como equações algébricas. Tá? Vamos ver aqui o que é, na aula de hoje, aquela aula teórica, né? Onde a gente vai ver o conceito, o que é uma equação polinomial, né? Quais são os seus elementos, qual é o seu grau, saber o que é uma raiz, saber o que é o conjunto de solução, depois a gente vai resolver. Então, essa aula é a aula de conhecer, a gente vai conhecer o que é uma equação, quais são os elementos que compõem essa equação polinomial. Com certeza você já até trabalhou com essas equações aí ao longo do estudo de vocês, né? Equações do primeiro grau, do segundo grau, nem mesmo sem saber que aquilo ali é uma equação polinomial, aquilo ali é uma equação algébrica, certo? Mas hoje a gente vai se apropriar mais desse conhecimento. Beleza? Ora, antes de a gente definir o que é uma equação polinomial, a gente vai ver que muitas equações elas são assim, a principal ferramenta que a matemática tem de resolver problemas, tá? De encontrar o valor desconhecido. Tá? Então, às vezes, a gente tem um problema, a gente quer encontrar um valor desconhecido, e o meio matemático pelo qual a gente utiliza, que a gente vai utilizar para encontrar esse valor desconhecido, são as equações polinomiais. Tá? Por isso que a gente vê muitas durante a nossa vida estudantil estudando matemática. Tá? As equações é a principal ferramenta que a matemática usa na resolução de problemas. Veja um probleminha que a gente não vai resolver, mas eu vou mostrar para vocês que a resolução dela recai numa equação polinomial. Tá? Então veja bem, calcule as dimensões do prisma, você tem um prisma retangular, né? Você já conhece o que é um prisma retangular, que tem um volume 81 metros cúbicos. Então ele quer que você encontre as dimensões desse prisma, ou seja, quanto equivale o comprimento, como é que vale a largura, como é que vale a altura. Ora, turma, como é que você calcula o volume de um prisma? O volume de um prisma você calcula multiplicando as dimensões. Tá? Então, se eu multiplicar essas três dimensões aqui, esse resultado dá o volume. Certo? Ora, toda vez que eu preciso encontrar um valor desconhecido, eu preciso montar uma equação. Preciso ter uma igualdade. Certo? Então, veja só. Então, quer dizer que x, se eu multiplicar x mais 3, multiplicado por x mais 2, multiplicado por x mais 1, isso aqui vai ser igual a 81, que é o volume. Tá? X mais 3 multiplicado por x mais 2 multiplicado por x mais 1, esse produto aqui resulta em 81. Tá? Beleza, vamos agora resolver. Multiplicação de polinômio foi uma coisa que nós já estudamos, né? Eu vou multiplicar esse polinômio x mais 3 por x mais 2, aplicando aqui a propriedade distributiva. Certo? Vamos fazer essa multiplicação aqui. Então nós vamos encontrar o quê? X multiplicado por x vai dar x ao quadrado. Né? X multiplicado por 2 dá 2x. Certo? Depois 3 multiplicado por x resulta em 3x. Depois 3 multiplicado por 2 dá 6. Multiplicado por x mais 1. Isso aqui vai ser igual a 81. Beleza, tudo bem. Posso até dar uma reduzida aqui nesse polinômio, né? Porque você pode somar esse 2x com esse 3x, né? Isso aqui resulta em 5x. Então vamos reescrever x ao quadrado mais 5x mais 6 multiplicado por x mais 1. Isso aqui vai ser igual a 81. Beleza.
Agora vamos multiplicar esse polinômio por esse polinômio aqui, tá? Então veja só, vou multiplicar aqui o x ao quadrado por x, depois o x ao quadrado por 1, depois eu vou multiplicar o 5x pelo x, depois o 5x pelo 1, e por último vou pegar o 6, multiplicar pelo x e multiplicar pelo 1, né? Esse processo de multiplicação você já conhece, já tem aula que eu mostrei só como se faz essa multiplicação de polinômios. Então veja só, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, x ao quadrado vezes 1 vai dar o próprio x ao quadrado. Isso. 5x vezes x dá 5x ao quadrado, 5x vezes 1 dá 5x. Certinho? Agora, eu vou multiplicar o 6 pelo x e vou multiplicar o 6 pelo 1. 6 multiplicado por x dá 6x. 6 multiplicado por 1 dá 6. Vou trazer esse 81 para cá. Menos 81 igual a 0. Bom, vamos ver os termos que eu posso somar ou subtrair. A gente sabe que os termos que tiver o mesmo grau, eles podem ser somados ou subtraídos. Então, por exemplo, eu posso somar aqui o x ao quadrado com 5x ao quadrado. Eu posso somar esse 5x com 6x. E eu também posso aqui subtrair o 6 pelo 81. Realizando essas operações, eu vou ter x ao quadrado mais 6x ao quadrado mais 11x menos 75 igual a 0. Turminha, beleza, vamos parar por aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que a resolução desse problema recai numa equação polinomial. O que nós temos aqui, ó, tá? É uma equação polinomial. Tá? Então, só para mostrar para vocês que muitos problemas da matemática, elas resultam numa equação dessa. Tá? Então, uma questão envolvendo aí volume, né? A geometria espacial, mas para resolver essa questão eu preciso montar. Aí o que acontece? A resolução da equação, encontrar as raízes da equação, que a gente vai ver já já, é justamente a solução da equação, descobrir o valor de x. A gente vai ver daqui a pouco como é que se encontra as raízes de uma equação dessa aqui. Tá? Então, só quis ilustrar essa situação, né, prática. Muitos problemas da matemática recaem em equações. Na verdade, todas as vezes que você precisar encontrar um valor desconhecido, você precisa montar uma igualdade, precisa montar uma equação. Belezinha? Então, vamos para a definição, né? Vamos definir. Já ilustramos a situação. Vamos dar aqui uma definição. Denomina-se equação polinomial. Equação polinomial, ou também, turminha, equação algébrica, né? Você pode encontrar em alguns livros a expressão equação algébrica. Quando fala equação algébrica ou equação polinomial, ele está falando da mesma coisa. De grau n, né? Com x pertencente a C, quer dizer, x pertencente ao conjunto dos números complexos, né? Toda equação, essa que é a forma geral, né? Que é aquela forma matemática. Tá? Essa aqui é uma representação geral de uma equação polinomial, certo? Onde esses elementos aqui que estão do lado do x, ó, o an menos 1, a ao quadrado, o a1x, eles são chamados de coeficientes. Ó. Esses termos que estão do lado da variável. Tá? E esse último elemento aqui, que é o a0, ele é chamado de termo independente, é o termo que não acompanha a variável. Você pode ter numa equação um termo independente. Tá? Então, essa aqui é a forma geral de representação de uma equação polinomial ou uma equação polinomial ou equação algébrica. Beleza? Então, botar aqui os exemplos, né, fica muito mais fácil você observar. Ó. 3x menos 4. Isso aqui, ó, é uma equação polinomial de grau 1. De grau 1. E a gente já falou aqui o que define o grau da equação. O que define o grau da equação é o que define o grau do polinômio. Tá? Já falamos aqui de grau de polinômio. A equação polinomial é formada por um polinômio. Então, o grau da equação ele vai ser o grau do polinômio. Só mais o que define o grau do polinômio mesmo, você sabe que é o
o expoente, né? Tá? Então isso aqui ó, é uma equação do polinomial de grau 1, porque a equação é formada por um polinômio de grau 1, cujo expoente, o maior expoente da variável aqui é 1. Certo? Esse outro exemplo aqui, ó, 2x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 0. Então essa aqui ó, é uma equação polinomial de grau 2. De grau 2. Ou do segundo grau. Tá? Aqui, 4x ao cubo mais 5x ao quadrado menos raiz de 3x mais 4. Tá? Essa aqui já é uma equação polinomial de grau 3, né, turminha? De grau 3, olha aqui o expoente 3, aqui o expoente 2. E assim sucessivamente, né? A gente vai ver mais tarde que o grau, ele vai definir também a quantidade de raízes que uma equação pode ter. Raízes são os valores de x, né? Já falou de raiz de polinômio, vou falar de raiz de equação. Beleza? Então esse outro exemplo aqui, ó. X à quinta menos 2x à quarta mais 3x menos 6 igual a 0. Ó, perceba que aqui é uma equação polinomial de grau 5, né? Uma equação polinomial ou equação algébrica de grau 5, turminha. Certo? Então o grau da equação ele depende do grau do polinômio que a constitui. Certinho? E a gente vai ver que isso tem a ver com a quantidade de raízes ou zeros que uma equação polinomial tem. Vamos falar de raízes ou zero de uma equação polinomial. Tá? Já falamos aqui de raízes de polinômio. Agora eu vou falar de raiz ou zero de uma equação polinomial, que é praticamente a mesma coisa. Então vamos lá. Denomina-se zero ou raiz de uma equação. Você pode usar as duas expressões, né? Quer dizer a mesma coisa. De uma equação polinomial px igual a zero, todo número real ou complexo alfa, para a qual o p de alfa é igual a zero. É uma sentença verdadeira. Tá? Então o que acontece, turminha? Como é que grau do polinômio, se vocês lembrarem, grau do polinômio é aquele número cujo valor numérico dele é zero. Certo? Aqui é a mesma coisa. Tá? Se você substituir o valor, se for calcular o valor numérico desse número, e você encontrar uma sentença verdadeira, ou seja, o resultado dá zero, porque na equação polinomial você deixa aqui igual a zero, ao substituir o valor de x, você vai encontrar uma sentença verdadeira, ou seja, encontrar zero igual a zero, esse número é a raiz ou é a solução da sua equação. Tá? Se você não encontrar uma sentença verdadeira, aí eu substituo o x, né, no polinômio por 3 e encontrei 10 igual a zero. Ora, 10 igual a zero não é verdade. Né? Não é uma sentença verdadeira, é um absurdo. Né? 10 não é igual a zero. Então isso quer dizer o quê? Que esse número ele não é a raiz, não é o zero da sua equação. Beleza? Então, alfa é raiz de px, tá? O alfa é uma raiz de px, se somente se o valor numérico de alfa for igual a zero. Ou seja, ao tu substituir o x pelo alfa, você vai encontrar zero. Aí você vai encontrar zero igual a zero. Tá? Vamos botar um exemplo para a gente poder ilustrar o que eu estou dizendo aqui com mais clareza. Tá? Então veja só, deixa eu apagar aqui essa parte aqui do quadro para a gente fazer esse primeiro exemplo aqui, ó, dessa situação. Certo? Então, olha só, exemplo 1, verifique se 2 e 3 é raiz da seguinte equação. Então, tem a equação aqui, ó, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 13x mais 20 igual a zero. Eu quero verificar se o 2, né, quero saber se o 2 é raiz dessa equação. Ora, então o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por 2. Tá? Vou calcular o valor numérico, substituindo x por 2. Então, se você fizer isso, você vai ter 2 ao cubo
mais 2 vezes 2 ao quadrado, menos 13 vezes 2, mais 20, igual a 0. Sim? Vamos fazer essas contas aqui. 2 ao cubo é 8, mais 2 ao quadrado é 4, vezes 2 é 8. Aqui vai dar menos 26, mais 20, igual a 0. Certo? Olha só, beleza. Então você vai ter 8 mais 8 dá 16, né? 16 menos 20 dá menos 10. Então, fazendo essa conta aqui, ó, só desses elementos aqui, vai dar menos 10. Aí eu vou ter menos 10 mais 20 igual a 0. Ora, menos 10 mais 20 é 10. Olha, 10 é igual a 0, turma, isso é verdadeiro? Isso não é verdadeiro. Isso aqui é o quê? É falso. Não é verdade. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que esse 2 aqui, ele não é uma raiz da sua equação. Por quê? Porque a sentença tem que ser verdadeira. E essa sentença aqui não é verdadeira. Tá? Vamos testar agora o 3. Aqui eu vou ter 3 ao cubo, né? Mais 2 vezes 3 ao quadrado, menos 13 vezes 3, mais 20, igual a 0. Certo? Então, eu substituí na sentença aqui o x pelo 3. Vamos verificar. Olha só. Então, eu vou ter aqui 27. 3 ao cubo é 27. Mais 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2 dá 18. Aqui vai dar menos 39. Mais 20 igual a 0. Certo? Então, beleza. O que nós temos aqui? 27 com 18. Então, 27 mais 18. Aqui vai dar 15. 45. 45 menos 39 dá 6. 6 mais 20 igual a 0. Então, aqui também, 26 é igual a 0. Então, também nem o 2, nem o 3, eles podem ser considerados raízes dessa equação. Por quê? Porque não tornaram a igualdade verdadeira. Não tornou a igualdade verdadeira. Tá? Vamos botar aqui um outro exemplo aqui que dê certo. Então, tanto aqui na primeira questão, não teve nenhuma. Vamos botar um outro exemplo, onde depois a gente faz esse aqui. Você vai ter x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Eu quero verificar se o número 5, né? Se 5 é raiz dessa equação. Tá? Raiz dessa equação. Certo? Quero saber se o 5 é raiz, tá? Colocar uma aqui, a gente vai verificar que vai ser verdade, né? Porque a gente fez duas que não deu certo. Mas vamos ver essa aqui, ó. 5 é raiz. Eu não quero resolver. Você sabe que se você quiser resolver essa equação, você já tem condições de saber resolver, porque isso aqui é uma equação do segundo grau, você já estudou isso, né? Então você sabe resolver uma equação do segundo grau. Mas eu quero trabalhar a definição, conceito de raiz. Então, olha só, eu quero, até porque quando você estiver resolvendo uma equação, para saber se realmente é verdade. Tá? Então vamos lá, vamos substituir aqui, ó. Vai ficar 5 ao quadrado, né? Menos 7 vezes 5, mais 10, igual a 0. Certo? Então vamos lá. Aqui vai dar 25, menos 35, mais 10, igual a 0. Ó, 25 menos 35 dá menos 10. Ó. Menos 10 mais 10 é igual a 0, turma. Olha, essa sentença aqui é uma sentença verdadeira. Por que é verdadeira? Menos 10 mais 10 é 0. 0 é igual a 0. Certo? Então fica outro exemplo de exercício para vocês, né, verificar se o número 3 é raiz dessas equações aqui. Beleza? Então, turminha, hoje a gente trabalhou o conceito de equação polinomial, que é uma equação polinomial. Ok? Espero que tenha entendido. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.